Oi, crianças! Tudo bem com vocês? Meu nome é Júlia e hoje, pela primeira vez, eu estou aqui para conversar com vocês sobre a palavra de Deus. Mas antes disso, roda a vinheta! Então, crianças, vamos dar início à nossa história de hoje. Mas antes de dar início, nós temos que falar com o Papai do Céu, né? Todas as vezes que formos fazer qualquer coisa. Enfim, vamos orar. Senhor, meu Deus, meu Pai, muito obrigado por tudo, Pai, muito obrigado por mais um dia, muito obrigada, Senhor, por mais um dia na Tua presença, Pai. Quero Te agradecer por todas essas crianças, Pai, que estão me ouvindo, Pai, que vão ouvir essa história, Senhor. Que essa história, Senhor, entre no coraçãozinho delas, Pai, em nome de Jesus, Senhor, e me abençoa também, Senhor, para que eu fale, Senhor, com essas crianças, Senhor, da melhor forma possível, Pai. Em nome de Jesus, amém. Então, nossa história de hoje está no livro de Josué. Josué que fica depois de Deuteronômio. Então eu vou ler Josué 6, 1 e 2. Ora, Jericó estava rigorosamente fechada por causa dos filhos de Israel. Ninguém saía nem entrava. Então o Senhor disse a Josué: Olhe, estou entregando em suas mãos a cidade de Jericó, o seu rei e os seus valentes. E esse capítulo todo fala sobre essa história que eu vou contar para vocês. Mas eu não vou precisar ler tudo não, porque eu vou explicar a história. Então, primeiro eu vou começar falando quem era Josué. Josué, nessa história, ele era líder de Israel, ele já era o líder de Israel. Ele era muito temente a Deus, um homem muito temente a Deus, um homem que confiava muito em Deus, que obedecia tudo o que Deus mandava para ele. Então, ele era muito, muito, muito temente a Deus, obediente e confiante em Deus. E para darmos início à nossa história, o que eu vou falar hoje é sobre a destruição de Jericó. Jericó ela era uma cidade muito conhecida, muito famosa por ser muito difícil de ser destruída. Os seus muros eram muito altos e muito fortes. Então, o rei que comandava essa cidade, ele estava super tranquilo porque ele sabia que ninguém nunca ia conseguir entrar nessa cidade, nunca ninguém ia conseguir destruir essa cidade. Então Deus foi e falou com Josué que ele entregaria nas mãos de Josué a cidade de Jericó. Só que para isso ele precisava confiar em Deus, né? E Deus foi e falou com ele: Olha, eu quero que você e o seu exército ande por volta da cidade de Jericó por 6 dias. Então, 6 dias daria 6 voltas. Uma volta a cada um dos 6 dias. E ele falou assim: no último dia, que daria o 7º dia, eu quero que vocês andem por volta da cidade de Jericó por 7 vezes. Então, ao total, deu 13 voltas ao redor da cidade de Jericó. E, gente, imagina, é muita coisa. Eram muitos quilômetros, muita coisa para andar. E imagina, será que você aceitaria? Será que você entenderia essa estratégia que Deus deu para Josué para poder conseguir destruir a cidade de Jericó? Será que você aceitaria? Será que você andaria por 7 dias dando 13 voltas na cidade de Jericó? É muita coisa, é muita coisa. Isso é muito estranho, não é? Eu achei muito estranho, realmente muito estranho. Aqui nessa história que eu contei pra vocês, ele tinha duas opções. Ele poderia escolher a voz de Deus, ouvir a voz de Deus, e poderia escolher ouvir a voz do medo. Só que ele escolheu ouvir o tempo inteiro a voz de Deus. Ele não escolheu ouvir a voz do medo. Ele escolheu ter coragem e ouvir o que Deus tinha falado pra ele. Mesmo que fosse algo muito difícil, mesmo que fosse algo muito complicado de se conseguir, que era a destruição de Jericó, né? Porque como eu falei pra vocês, era uma cidade muito difícil de ser destruída, uma cidade muito difícil de ser dos muros caírem. Então ele resolveu o tempo inteiro escolher a voz de Deus, não escolher a voz do medo. Então ele teve coragem e enfrentou tudo que Deus tinha falado para ele fazer, mesmo que fosse algo muito difícil. Então é o que devemos fazer também. Não devemos ouvir, não podemos ouvir a voz do medo. Devemos o tempo inteiro ouvir a voz de Deus, o que Deus tem para nós. Então todas as vezes que você tiver medo de alguma coisa, que você tiver que decidir alguma coisa, escolha ouvir a voz do seu pai, escolha ouvir a voz de Deus. Ele tem o melhor para você e ele quer falar com você, ele quer falar o que deve ser feito, ele sabe o que deve ser feito e ele sempre tem a melhor solução.
Josué, ele resolveu obedecer a Deus, ele resolveu ouvir a voz de Deus e fazer com o que Deus tinha mandado para ele. Então, ele andou durante 6 dias e 6 voltas, e no 7º dia, ele andou por mais 7 voltas. Ou seja, deram 13 voltas, né? Como eu falei, ao total. Então, Josué, ele, o tempo inteiro, obedeceu e confiou na palavra que Deus tinha mandado para ele. Ele e o seu exército fez tudo que Deus tinha mandado para ele. E no 7º dia, Deus entregou a cidade de Jericó para eles. Deus destruiu a cidade de Jericó. No 7º dia, quando eles terminaram as 7 voltas, eles gritaram muito, e a cidade de Jericó foi destruída, completamente destruída. E agora pensem comigo, Josué, ele arriscou tudo que ele acreditava em Deus, porque ele tinha um povo que seguia ele era líder de Israel, então tinha um povo que estava aguardando a destruição de Jericó, estava confiando na palavra que Deus tinha dado para ele. Tinha um povo que estava esperando que tudo aquilo fosse acontecer, né? E se aquilo não acontecesse, gente? E se a palavra de Deus, e se Josué não resolvesse acreditar em Deus e fizesse outra coisa? Você imagina o que aconteceria? Josué, ele poderia ser morto por aquele povo, por aquele exército que ele estava liderando. Só que ele resolveu o tempo inteiro confiar e obedecer a Deus, obedecer a voz de Deus. Então, ele foi um homem totalmente obediente a Deus. E é isso que nós devemos ser em todo o tempo. Não devemos desobedecer a Deus, não podemos desobedecer a Deus. Devemos o tempo inteiro obedecer e confiar na palavra de Deus, confiar no que Deus diz para nós. Se Deus fala algo que aos nossos olhos parece muito estranho, parece muito diferente, mesmo assim nós devemos obedecer, porque Ele sabe o tempo inteiro o que é melhor para nós, o que é bom para nós, o que é bom para o nosso futuro. Deus, Ele olha através de nós, Deus, Ele olha para o nosso futuro, Deus, Ele olha outras coisas que nós não vemos, que nós não conseguimos ver. Então, por isso, nós devemos o tempo inteiro obedecer e confiar na voz de Deus. Hoje, a lição que Josué deixa para nós é que devemos ser obedientes e confiar na voz de Deus. Devemos em todo tempo obedecer a Deus e o que Ele tem para nós. Josué, ele foi um homem temente a Deus, ele ouvia Deus o tempo inteiro e ele não escolhia ou não ouvir a voz de Deus, ele escolhia sempre ouvir a voz de Deus, escolhia sempre obedecer a Deus, mesmo que isso fosse algo muito difícil, mesmo que isso fosse perder alguma coisa, mas mesmo assim ele ouvia a voz de Deus, ele resolvia obedecer a voz de Deus. Em qualquer ocasião, devemos obedecer a voz de Deus, devemos ouvir a voz de Deus. Então é isso que eu deixo para vocês hoje. Eu espero que vocês tenham entendido a história. Espero que entrem no coração de vocês e esperem que hoje vocês decidam obedecer e confiar na voz de Deus. Tá bom, crianças? Um beijo pra vocês. Eu amei contar essa história pra vocês. Amei estar aqui com vocês. Um beijo. Espero que vocês fiquem com Deus e até a próxima. Beijos!